O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir emprego a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai o anel no seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque se meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, hoje nós celebramos o 4º domingo do tempo da Quaresma, que é também chamado Domingo da Alegria.
Por isso eu estou vestido assim de rosa e o povo se espanta quando vê o padre vestido de rosa, não é? Mas não deve. O espanto surge do preconceito que há no coração da gente, por pensar que as cores definem as pessoas, né? Quer dizer, o cristão precisa experimentar mais o Evangelho para ser capaz de acolher, ao invés de desprezar, como fez o filho mais velho. Vocês sabiam que esta parábola Jesus está falando para o filho mais velho? Jesus está contando esta parábola precisamente para os mestres da lei e os fariseus, que eram homens extremamente religiosos, que ao invés de se alegrar porque Jesus estava acolhendo os pecadores, porque as pessoas estavam voltando o seu coração e a sua vida para Deus, eles ficavam com raiva. Vocês lembram que no início dizia que Jesus juntou-se aos pecadores e com eles se sentava, comia à mesa, que na palavra de Deus não é simplesmente se sentar para fazer refeição, não. Sentar-se à mesa para comer junto significa tornar-se amigo, próximos. Jesus tornou-se amigo dos pecadores. Jesus acolheu os pecadores. Jesus os recebe com um coração cheio de compaixão, de misericórdia, os abraça, faz-se amigo deles para que eles também se tornem outra vez amigos de Deus. Mas os mestres da lei e os fariseus, ao invés de se alegrarem porque as pessoas estão se convertendo, porque elas estão voltando para o seio do Pai, porque elas estão mudando de vida, não, elas ficam emburradas, com o coração fechados, cheio de preconceitos, de rancores, de orgulho, de prepotência, e dizem: veja, ele se senta com os pecadores, ele faz refeição com esse povo que não presta. Aí Jesus conta a parábola para chegar no coração do filho mais velho. Jesus nos mostra uma imagem de Deus que jamais foi apresentada e pintada para o povo de Deus. Mesmo eles tendo experimentado a mão poderosa, libertadora e redentora de Deus na sua história, como nós vimos de forma tão solene e bonita, que Deus proclamava para o seu povo quando estava entrando na terra prometida, Canaã. O Senhor disse por meio de Josué, que substitui Moisés nessa caminhada de fazer o povo entrar na terra prometida, porque, como sabemos, Moisés só contemplou de longe a terra prometida, mas nela não entrou. Morreu antes. Porque a sorte do povo, melhor dizendo, a desgraça do povo também recaiu sobre Moisés, que era o representante de Deus, mas também aquele que falava em nome do povo. E Josué recebeu a missão de introduzir o povo na terra prometida, de conquistar a terra que já tinha sido dada por Deus, mas que estava em mãos de outros. Mas quando o povo entra na terra prometida, então Deus diz: hoje eu tirei de vossos ombros o opróbrio do Egito. Hoje eu tirei dos vossos ombros o peso da humilhação. Hoje eu tirei dos vossos ombros a vergonha pública de ser um povo dominado por outro.
Hoje eu tirei dos vossos ombros o vexame de sendo um povo escolhido por Deus entre todas as nações, sendo a porção que pertence ao Senhor, viveste ainda dominado por outros. Deus tirou a vergonha, Deus tirou o peso de viver desse modo do povo. Veja, e mais, dizia: vocês vão entrar na terra prometida e agora não vão mais precisar comer do maná, desta provisão que era para o caminho do deserto, porque comereis dos frutos da própria terra. Deus tirou a vergonha de um povo perambulante, que não tinha teto, que não tinha casa, que não tinha terra, de um povo que caminhava errante sobre a terra. Deus os fez passar da terra da escravidão para a terra da liberdade, os fez passar de um caminho de privações, de sofrimentos e de falta para uma terra de abundância. Então nós já vamos enxergando que do seu modo de atitude Deus foi sempre misericordioso com o seu povo. Até porque no caminho do deserto o povo não foi um povo tão fiel como devia. O povo reclamou muitas vezes. O povo foi infiel a Deus muitas vezes. O povo murmurou muitas vezes. O povo amaldiçoou o pão que Deus mandou dos céus. O povo desejou voltar para a terra da escravidão. Deus, no entanto, através do seu servo Moisés, agiu com paciência, agiu com benevolência, agiu com misericórdia, ou seja, amou-os na sua pequenez, amou-os na sua miséria, amou-os quando eles não mereciam o seu amor, amou-os quando eles foram infiéis, amou-os mesmo nos seus pecados e nos seus reclames. Mas ainda assim o povo não tinha essa visão de Deus. E o que Jesus faz para nós, queridos, é mostrar o que Deus é de uma forma toda nova. Ele faz uma pintura de Deus Pai, como jamais fora pintada na história da salvação. Inclusive e até incompreensível para os judeus. Porque essa imagem que Jesus apresenta deste Pai não corresponde ao Pai da sua cultura patriarcal e profundamente machista. Jesus apresenta um pai que corre ao encontro do filho quando deseja voltar a casa. Um pai que o abraça, um pai que lhe mostra o carinho. Não, isso na cultura dos judeus não era possível. Na cultura dos judeus era o seguinte: eu sou pai, tenho um filho que me desrespeitou, que me desobedeceu, que saiu da minha casa, pois se ele quisesse eu esperava sentado na minha sala, ele que tinha que vir, se ajoelhar, humilhar-se, pedir perdão. Esse negócio do pai sair ao encontro do filho, isso não existe para os judeus. Isso que é importante estudar para que a gente entenda a profundidade do que Jesus está nos mostrando. É até escandaloso, talvez, para aqueles que estavam escutando. Assim como era escandalosa a atitude de Jesus de fazer-se amigo de gente que não prestava, de sentar-se à mesa com os pecadores. Tão escandalosa era a atitude de Jesus de acolher os pecadores, as prostitutas,
não que permaneciam em seu pecado, mas que ouvindo as suas palavras e elas caindo em suas consciências, os fazia enxergar que estavam distante de Deus e que aquela vida distante de Deus não produz nada, não é vida, mas é desgraça, é morte, é destruição, é humilhação. Desculpe, mas a palavra correta, uma vida distante de Deus é uma porcaria. Uma porcaria significa que é coisa de porcos, porque era assim que este homem estava vivendo, anulando o Pai no seu coração. Sim, porque já pensou, gente, se um filho de vocês chegasse para você e dissesse: pai, eu quero a parte da minha herança. Filho, mas eu nem morri ainda. Tem gente que é assim, não dá nem tempo do defunto esfriar, os filhos já estão lá na cozinha brigando pelo que deixa. Deixa tudo de mão abanando, é melhor, para ver se permanece pelo menos unido. Bom, mas a palavra já diz que o apego às coisas que passam é a raiz de todas as desgraças, de todo o pecado. Essa atitude é como anular, é como matar, é como aniquilar o Pai no seu coração. E é isso que nós fazemos quando nós pecamos, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós tomamos um caminho contrário daquele que é o projetado, o querido, o desejado, o anunciado e o pedido por Deus. É como que nós também aniquilássemos Deus de nossa vida, é como que nós o fizéssemos morrer em nosso coração, é como se Ele não mais existisse. Mas o homem que, tomando da sua liberdade e usando-a de forma errada, se afasta do coração de Deus, do seio do Pai, ele pensa que vai gozar a vida toda de graças e belezas e prazeres, mas a vida lhes faz enxergar que uma vida distante de Deus é como viver entre os porcos. Esta parábola de Jesus, que é uma das parábolas da misericórdia, apresentada só no Evangelho de São Lucas, que é chamado Evangelho da Misericórdia, traz 3 parábolas para falar desse Deus misericordioso. Nos apresenta precisamente isso. O filho vai para distante do pai. Isso para o judeu é uma coisa terrível. Os judeus não comiam nem carne de porcos, porque os porcos eram animais impuros para os judeus. Claro, durante a sua caminhada no deserto, os porcos foram usados para quê? Para purificar os acampamentos, se é que vocês me entendam o que é purificar os acampamentos. Então o judeu não tinha relação com porcos, é carne impura, é animal impuro. Comer é tornar-se impuro também. Agora me imagine Jesus dizer isso. Um judeu depois se tornou assim, um empregado de um homem, sua função era cuidar dos porcos. Isso é humilhante. Porque o pecado nos humilha. O pecado rouba de nós a dignidade. O pecado nos despe da sacralidade de Deus que está em nós. O pecado rasga a imagem de Deus que nos foi revestida. E mais, Jesus vai muito mais além, diz, ele queria comer aquilo que davam aos porcos, mas nem isso lhes davam. Veja, porque é o seguinte, o pecado rouba a vida do homem. Pode apresentar mesas fartas, mas na verdade aquilo não alimenta a nossa vida, ela nos tira a vida. Quando também nós nos afastamos de Deus,
Quando nós também fugimos da casa de Deus, o pecado nos despe da sacralidade, o pecado nos despe da nossa dignidade, o pecado nos despe da nossa imagem e semelhança de Deus, o pecado rouba de nós a dignidade. Veja, o pecado nos põe na porcaria, isso, o pecado nos põe como os porcos. Desculpe, mas Jesus está sendo muito mais além. Ele era menor do que os porcos, porque não comia nem que os porcos comiam. Gente, era tratado menos do que um porco. Jesus está dizendo: veja isso que o pecado faz. Mas qual é a atitude de Deus para o homem arrependido? Para aquele que toma consciência do seu pecado? Para aquele que percebe-se pecador e que diz: meu Deus, que loucura foi essa? Como posso eu, que fui criado por Deus para ser belo como Ele, para ser esplêndido, que fui revestido de uma dignidade tão bonita, me afastar e me encontrar nessa vida? Não, eu vou voltar para Deus. E o pai vê o menino ainda longe, para quebrar todo o pensamento da cultura e nos dizer que Deus não pensa como nós pensamos, Deus não age conforme os nossos critérios. Os critérios de Deus são outros, totalmente diversos, totalmente diferentes daqueles que nós empregamos na nossa cabeça, que nós colocamos no nosso juízo, ou que colocaram em nossa cabeça. Veja, Jesus desconstrói tudo, porque o Evangelho precisa desconstruir certos pensamentos que não são evangélicos, que não vêm do coração de Deus, ainda que sejam religiosos, mas que não foram construídos pela inspiração de Deus, mas foram construídos sobre os conceitos humanos, sobre os princípios humanos e não sobre os de Deus. É o Pai que corre, porque assim Deus está sempre com o coração aberto quando nós tomamos consciência, quando nós descobrimos que somos pecadores, que somos falhos, que nos afastamos. Ele não está ali com um chicote para dizer: seu sem vergonha, seu safado. Não, Ele abraça, Ele beija, Ele festeja, Ele se alegra. Se grande foi o poder libertador de Deus de tirar o opróbrio do jugo da escravidão do Egito, muito maior foi a graça de Deus realizada em Cristo. Se Moisés, e por meio de Moisés, Deus tira o opróbrio, o peso da humilhação do povo da antiga aliança, em Cristo Deus tira de nossas costas o peso dos nossos pecados. Amém? Jesus é esse pai que senta à mesa com os filhos que voltam para Ele, que tem o coração aberto. Olha, eu gosto de pensar mais do que isso, eu gosto de contemplar o mistério do Cristo ressuscitado, porque o Cristo ressuscitado é um corpo glorioso, que o tempo e que o espaço não tem poder sobre ele, tanto que diz que muitas vezes ele entrava no espaço onde se encontravam os apóstolos, mesmo com as portas fechadas. Mas há um dado espetacular no Cristo glorioso ressuscitado: ele traz as marcas da paixão. Diz a Tomé, que não tinha visto na primeira vez: toca aqui nas minhas mãos, põe a mão no meu lado. Jesus ressuscitado com o peito aberto é a mensagem de Deus permanente para os homens. Deus não fecha nunca o seu coração para quem deseja voltar ao seu seio. Amém? Gente, mas nós precisamos voltar, todos nós. Nenhum de nós que aqui estamos, a não ser as crianças, nenhum de nós já está puro, pleno, santo. Não, todos nós, e a partir de mim que estou anunciando isso, cujos ouvidos primeiros são os meus,
desta boca que anuncia. Todos nós precisamos nos voltar para Deus. Todos nós também usamos de forma errada a nossa liberdade. Todos nós pecamos, sim, não tem jeito. O Salmo 50 diz: o pecado está sempre à minha frente. Mas Deus está pronto para nos acolher. Ele nos acolhe no seu abraço. Ele nos reveste com a sua graça, dê uma veste nova a Ele. Ele nos faz participantes do seu reino, põe o dedo, o anel no seu dedo. Ele nos dá a dignidade de filho, nos dá a segurança da vida, nos coloca a sandália nos pés. Ele nos faz participar do seu banquete. É assim Deus. Por isso hoje o convite de São Paulo: deixai-vos reconciliar com Deus. Volte-se para Deus. Abandone o pecado. Abandone o erro. Ele está aí cheio de compaixão e de braços abertos para acolhê-lo, para devolvê-lo a vida verdadeira e digna, a vida de filho, não que come das migalhas do mundo, mas que participa da mesa abundante da sua graça, que é a Eucaristia. Voltemos para o Senhor, ainda é tempo. Essa é a grande alegria que nós proclamamos e da qual nós nos revestimos hoje. A alegria de que nós temos um Deus que nos redime, que nos salva, nos reconcilia e nos acolhe cada vez que nós voltamos ao seu lar. Amém? Que o Senhor nos dê a graça de aproveitar bem esse tempo da Quaresma para voltar sempre mais ao seu coração, ao seu lar, à sua presença em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.